Olá, bom dia. Que Deus possa te abençoar, possa te renovar, te fortalecer nesse novo dia. Deixando a frustração. Todos já ouviram, todos conhecem a história de Pedro, discípulo de Jesus, aquele que andou com Jesus, aquele que andou por sobre as águas, aquele também que negou Jesus. Aquele que numa situação ali, quando Jesus ele é preso, é levado ao sinédrio, lá em Lucas 22, versículo 54 em diante, nós vamos ler a história de Pedro, quando Jesus relata anteriormente: hoje mesmo tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro falou: jamais eu vou te negar, Jesus, jamais, se for preciso eu vou morrer pelo Senhor. Mas Pedro não sabia, ele não conhecia a realidade do homem Pedro, e não do discípulo Pedro, mas aquele que ia ter que ser curado, tratado, renovado, liberto, transformado pelo poder e pelo amor de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas 22, versículo 54, fala: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, levaram e introduziram-no à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram Pedro, tornando-lo um lugar entre eles. Entremedos, uma criada, vendo-o, assentou perto do fogo, fitando o olho nele, disse: não é este que andava com Jesus? Mas Pedro, negando, disse: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo, disse também outro: também tu és os que andavam com Jesus? Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo então, fitando ainda a falar, cantou o galo. Aqui relata as 3 vezes que Pedro foi confrontado a falar se ele era discípulo de Jesus, se ele andava com Jesus, se ele estava com Jesus. E ele falou que não o conhecia e que eles estavam enganados, não era esse homem, ele não era esse homem. O que a gente aprende, o que é essa frustração, falando da história de Pedro? Pedro, ele venceu a frustração. Pedro, ele suportou a frustração. Pedro, ele passou pela frustração. Eu coloquei aqui: frustração, uma decepção pessoal particular, algo de pessoas ou lugares que você conviveu e que você enfrentou. É uma sensação de capacidade, de situações, desgostos sofridos, diante de obstáculos, desafios, de ultrapassar e que impedem você de chegar ao desafio. Existem 2 frustrações, a interna e a externa. A interna é uma culpa, é uma dor, é um remorso, é aquilo que Pedro sentiu quando ele negou a Jesus. E a interna é a culpa, é a dor, e a externa é um ato, é um desânimo, é a fraqueza, é a indecisão, é a tristeza, é algo que você não consegue superar. A interna é aquela culpa, a dor, o remorso. A externa é aquela que você se enfraquece, aquela que você não consegue romper, é aquela que você olha para as circunstâncias e fala: eu não vou conseguir. Aqui a gente vê na história de Pedro, ele passou por tudo isso, mas lá na frente ele venceu. Pedro, eu coloquei aqui as 5 características, os 5 perfis que Pedro foi um revolucionador da igreja. Ele começou a igreja cristã. Ele começou a igreja desde o tempo de Jesus até os tempos de hoje. Foi por causa da perseverança, foi por causa do ânimo, foi por causa do perdão que Jesus liberou na vida dele. Foi porque ele não olhou para trás, ele falou: eu neguei Jesus, eu enganei, eu falei que não conhecia, eu desobedeci a palavra, eu fiz o que não lhe agradava, mas eu pedi perdão, eu recebi o perdão dele e recomecei de novo. As 5 características que hoje a igreja, o cristianismo é protestante hoje, é atual hoje, o evangelho tem chego nas famílias, nas casas e na vida das pessoas. O cristianismo quer dizer a palavra de Jesus aplicada e vivida na vida das pessoas. Primeira coisa, perseverança. Pedro, ele venceu a frustração com a perseverança. Deixou ontem, deixou o que ele negou, traiu Jesus, né? Ele mentiu, mas ele falou: não quero mais, eu vou começar uma vida nova. Segundo, ânimo. Ele não tomou para si o desânimo, mas ele teve ânimo. Ele falou: eu vou enfrentar a realidade agora. Quando Jesus ressuscitou, Jesus chamou ele, falou para Marta, Maria, lá no túmulo: chama os discípulos e fala que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Mas fala também para Pedro.
que quer dizer, Jesus estava falando, eu vou perdoar Pedro, eu vou curar Pedro e vou enviar Pedro para ser meu discípulo e o revolucionador da igreja atual hoje, nos dias de hoje, até o dia de hoje. Terceiro, perdão, ele recebeu o perdão de Jesus e perdoou as pessoas também. Quarto, a unidade, ele promoveu a unidade na igreja, não as igrejas, mas a igreja de Jesus. E o quinto, a sua obediência. Ele foi obediente aos princípios de Jesus. E por isso a palavra está sendo proclamada e propagada nos dias de hoje. Vencendo a frustração. Todas as vezes que você viveu ou está vivendo hoje uma frustração na tua vida, Jesus pede para você deixar para trás. Jesus pede para você deixar essa tristeza, essa dor, esse remorso, essa angústia, essa aflição, essa tribulação que você às vezes fez, ou que você vivenciou, ou que pessoas fizeram. Mas Jesus está falando, deixa para trás, toma o meu perdão, recebe a minha luz, recebe a minha cura, recebe a palavra de vitória sobre a tua vida. Seja ela externa ou interna, seja uma coisa externa que aconteceu, essa frustração, ou seja uma situação interna que está doendo no teu coração, você possa lançar aos pés de Jesus e receber a vitória de Deus. Queria orar com você agora, guarda essa palavra no teu coração, na tua mente, e que a luz do Evangelho de Jesus venha brilhar, venha dirigir e a conduzir a tua vida. Queria orar agora, fecha os teus olhos. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho, que cura, que liberta, que sara as nossas dores. Pai, que nós possamos aprender nesse princípio da frustração. A frustração é um frustrar com atitudes, Pai. Algo que nós erramos, falhamos, negligenciamos, mas o Senhor está aqui para nos curar, nos animar e nos fortalecer. Eu oro pela vida dos teus filhos agora, deixando toda a frustração, toda a culpa, toda a dor, todo o remorso, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a apatia, toda a tristeza, Pai, toda a amargura, seja lançado nos teus pés, Jesus. Que nós possamos receber a tua cura, a tua paz, o teu renovo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo com o teu próximo, deixa um like e Deus te abençoe grandemente.